porque também estamos de olho nos desdobramentos dessa crise no Oriente Médio. O presidente Lula voltou a cobrar os líderes internacionais por paz e fez ali uma série de críticas à ONU e também ao Conselho de Paz idealizado por Donald Trump. Quem vai trazer mais detalhes para a gente dessas manifestações é o nosso repórter André Anelli, diretamente do Palácio do Planalto. Meu amigo, seja bem-vindo, uma boa tarde. Obrigado, Cássius. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula se manifestou durante evento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, oportunidade em que ele fez duras críticas ao presidente americano Donald Trump no sentido de achar estranho, nas palavras dele, que Trump sempre tenha que repetir para o mundo que possui o maior arsenal bélico do planeta, possui as maiores estruturas militares do planeta, quando, na verdade, de acordo com Lula, deveria se vangloriar de possuir a maior capacidade de produção e distribuição de alimentos. Ainda nesse sentido, o presidente Lula fez também uma comparação. Disse que tudo aquilo que foi gasto com guerras no ano passado, se esse volume fosse distribuído para os mais de 600 milhões de habitantes no mundo, que nesse momento passam fome ou estão em situação de insegurança alimentar, seriam cerca de $4.200 por pessoa, mais do que suficiente para a compra de alimentos para cada uma dessas pessoas e também para que todas elas saíssem da situação de fome, de miséria e de insegurança alimentar. O presidente Lula, então, fez um pedido para que haja mais investimentos no combate à fome do planeta, ao invés de investimentos em guerras e conflitos pelo mundo. Nós pegássemos o dinheiro que foi gasto ano passado em armamentos, em conflitos, o equivalente a 2,7 trilhões de dólares, e dividíssemos entre os 630 milhões de seres humanos que no planeta passam fome, daria para a gente ter distribuído $4.285 para cada pessoa. Vocês percebem que não precisaria ter fome no mundo se houvesse o bom senso dos governantes do mundo. Além do dinheiro, o presidente Lula também disse que seria politicamente fácil resolver a questão da fome, porque, segundo ele, uma conferência por vídeo entre 5 pessoas, 5 dos maiores líderes do planeta, poderia fazer com que esses países deixassem de investir tanto em armamento e passassem a investir mais no combate à fome. Seria uma reunião rápida e muito simples na avaliação do presidente Lula, que ainda fez críticas à Organização das Nações Unidas, disse que ela está desacreditada, com a credibilidade em baixa, justamente porque não tem conseguido evitar tantos conflitos no planeta. Cássius. Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações. Bom, gente, vamos repercutir aqui com o nosso time de comentaristas essas declarações por parte do presidente Lula, fazendo críticas, uma série de críticas, né, ao Conselho da Paz, idealizado por Donald Trump. Mas eu queria destacar com você, Fábio Piperno, as críticas do presidente Lula em relação ao Conselho de Segurança da ONU. Há tempos a gente vem alertando, não só aqui na Jovem Pan News, mas ao longo dos conflitos, que o próprio organismo internacional não tem mais aquela operância, aquela eficiência, e se tornou apenas um mero instrumento ilustrativo para você reclamar e não trazer nenhum tipo de solução, ainda mais uma solução pacífica para tantos conflitos mundiais. O Piperno, a gente sabe que o presidente Lula tinha como uma das suas missões ou das suas vontades, seus desejos, fazer uma reforma no Conselho de Segurança, que o Brasil tivesse poder de voz ou até mesmo poder de veto, mas eu ou você, alguém avisa que isso não vai acontecer. Por isso vem essas críticas, Piperno? Claro, veja, em 1969, ocorreu um conflito na América Central chamado Guerra do Futebol. El Salvador contra Honduras. Vocês já imaginaram como deve ser uma guerra entre El Salvador e Honduras há mais de 50 anos? E o mais interessante é que um deles, acho que foi El Salvador, na época tinha até uma força aérea. Então,
hoje, a ONU, ela não conseguiria evitar mais nenhum conflito desse tipo, né, de duas nações pequenininhas, de pouco poder aí de destruição, porque ela se tornou, infelizmente, uma entidade absolutamente inoperante, esvaziada por conta de vários países que não respeitam as suas resoluções. Então, na verdade, hoje o mundo ele se tornou um ambiente absolutamente sem regras. Quer dizer, o que a OMC, enfim, decide não vale mais, o que a OMS decide não vale mais, o que o Conselho de Segurança tenta, enfim, resolver, onde ele tenta interferir, também não consegue. Então, ou o conceito das nações muda e realmente tem que mudar aí o tom completamente, ou então será a falência ainda mais estrita, ainda mais ampliada e formalizada do multilateralismo. O multilateralismo está sendo enterrado e sem multilateralismo não se evita conflito algum. O Alan Gani, inclusive a gente viu o presidente Lula fazendo crítica, mas em nenhum momento ele acabou, né, pelo menos apontando dedos, pelo menos não julgando a questão dos ataques dos Estados Unidos ao Irã. Parece que a nota do Itamaraty ficou por isso mesmo, como o Zé trouxe também ao longo dessa semana, é uma tradição o Brasil se manifestar dessa forma, mas o presidente Lula, quando faz críticas ao presidente Donald Trump, ele não entra em assuntos tão delicados, ele entra nos assuntos que ele pode, de certa forma, ter algum ganho aqui doméstico. Pois é, aquela crítica que faz da regra do jogo, né? Não é uma crítica tão direcionada, porque se ele fizer isso neste exato momento, é claro que ele tem a perder. Você vai cutucar a onça com vara curta, né? Justamente no momento que está para ter um encontro entre o presidente Lula e Donald Trump, relacionado a tarifas, relacionados também a terras raras. Então, não seria de bom tom esse tipo de crítica no atual momento. Em relação ao que ele fala, de fato, né, hoje a gente tem uma falência dos órgãos multilaterais, né, a ONU não consegue evitar nenhum tipo de conflito, né, pelo menos desde 2003, 2004, a ONU nem é mais consultada, né, simplesmente os países vão lá, atacam uns aos outros e a ONU fica à margem. É algo para a gente também repensar qual que é o papel da ONU. Eu ainda acho que é uma instituição importante, é ruim com ela, pior sem ela.